Como funciona e se dimensiona fusíveis? Os fusíveis, normalmente, quando tem o seu gráfico bilogarítmico de corrente por tempo, eu tenho que, para um determinado fusível, ele vai ter sempre duas curvas, os elos fusíveis. Por quê? A curva de baixo, normalmente, ela é o tempo mínimo de fusão, ou seja, a partir desse tempo, pode ser que o fusível já começou a sua fusão, e o tempo máximo de fusão, ou seja, depois desse tempo, pode ser que o fusível já abriu completamente o circuito. Então, esse gráfico é fundamental que a gente interprete, inclusive, para coordenação. Quando o fusível tem uma corrente circulando por ele e acontece, por exemplo, um defeito no sistema em que eu tenho uma corrente de curto-circuito circulando através dele, essa corrente fará com que o seu elo fusível esquente, chegando na sua temperatura de fusão, até que esse elo rompa, fazendo com que o circuito seja interrompido e, consequentemente, haja uma explosão de gases no seu cartucho e o circuito abriu, ou seja, a proteção operou. Os fusíveis normalmente são dimensionados muito comumente através de tabelas preparadas pelas concessionárias através da potência do transformador e o nível de tensão no sistema, como essa aqui. Os fusíveis HH, pessoal, são considerados fusíveis limitadores. Os fusíveis HH, a grande função dele é eliminar curto-circuito, tá? Ele tem uma grande capacidade de operar rápido, tanto é que ele não tem uma faixa aqui, né, no seu sistema, nas suas curvas. Ele não tem uma faixa, ele consegue operar rapidamente, ele não tem todo aquele processo que demora tanto o fusível de distribuição. Só que o seguinte, os fusíveis HH, eles são fusíveis que ele tem um probleminha. Da corrente nominal dele até uma corrente mínima aqui de operação dele, ele não pode operar em regiões de sobrecarga. Os fabricantes, inclusive, recomendam que eu tenha equipamentos que operem nessa sobrecarga aqui, ó, de forma que eu não danifique. Por quê? Os fusíveis HH ficarem operando nessa região de sobrecarga entre a corrente mínima de operação dele e a corrente nominal, faz com que ele comprometa o corpo de porcelana dele devido à elevação de temperatura. Comprometa mecanicamente, aí eu perco as características de operação dele, tá? E aí os fabricantes recomendam que eu tenha relés operando nessa região de sobrecarga, curta duração dele, perfeito? Bom, agora vamos dimensionar um elo fusível por um trafo abaixo. Veja que eu tenho aqui um transformador, as características dele é um transformador trifásico. Aqui a potência dele em kVA. Esse transformador tem uma potência em kVA de 225 kVA. O lado primário dele configurado em triângulo e o lado de baixa tensão é configurado em estrela, ou seja, é um transformador característico de distribuição. Então, veja que o óleo é isolante, tipo de óleo isolante classe A. O que nos interessa aqui, qual é a tensão nominal no primário? A tensão nominal no primário, 13,8 kV, ou seja, 13.800 volts. A potência aparente, ela é dada, S é igual a raiz de 3 vezes a tensão no primário vezes a corrente no primário. Potência do transformador 225 kVA vezes raiz de 3 vezes 13.800, ou seja, 13,8 kV vezes a corrente no primário. Portanto, a corrente no primário vai ser a potência do transformador, 225 kVA, dividido por 13,8 kV, vezes raiz de 3. Isso me dá uma corrente de 9,42. Ou seja, o elo fusível deve estar trabalhando com uma corrente nominal de 9,42 amperes. No próximo slide, nós vamos escolher qual é o tipo de fusível que nós vamos utilizar. Bom, do lado secundário, podemos dimensionar qual vai ser o disjuntor que vai suportar, né, esse transformador. Da mesma forma,
S é raiz de 3 vezes V do secundário e I do secundário. Então, a corrente secundária é a potência do transformador dividido por 380 vezes raiz de 3. Logo, a corrente no secundário é 342,42. Podemos utilizar um disjuntor de 400 amperes regulado para 340 amperes. Então, o foco de dimensionamento do elo fusível está aqui, tem que ser 9,42. E o disjuntor, 400 amperes, regulado em 340. Agora, vamos escolher o elo fusível. Então, nós temos uma tabela onde fornece a potência do transformador e a tensão desse transformador. Nós vamos trabalhar com 13,8. 13,8, potência 225, quanto é que deu a nossa corrente no primário? 9,42. Então, eu não posso, eu posso só utilizar um elo fusível de 10K, onde K é só o tipo do elo fusível. Então, será utilizado um elo fusível do tipo K, é um elo fusível rápido. Tá? Então, tá aí o dimensionamento. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar um elo fusível 10K. O K não é de quiloamperes, não. O K, vocês viram que é o tipo de fusível. Quando for utilizar um elo fusível para rede monofásica, pode ser utilizado essa tabela aqui. Então, pessoal, é dessa forma que a gente faz o dimensionamento do elo fusível. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade